O terceiro dia começa antes mesmo de o sol surgir no horizonte. Ainda é possível sentir o frescor da madrugada quando deixamos Queimada dos Britos para trás. O silêncio é absoluto. Apenas o som do vento deslizando pelas dunas acompanha os primeiros passos da caminhada. À nossa frente está um dos trechos mais aguardados de toda a travessia. Para muitos viajantes e guias experientes, este é o dia em que os Lençóis Maranhenses revelam sua face mais impressionante. As dunas se tornam maiores, as lagoas mais numerosas, e a sensação de isolamento alcança seu ponto máximo. É aqui que compreendemos por que este lugar desperta tanta admiração em pessoas do mundo inteiro. Enquanto caminhamos, o céu começa lentamente a mudar de cor. Primeiro aparecem os tons azul escuros da madrugada. Depois, surgem faixas alaranjadas no horizonte. Poucos minutos mais tarde, a luz do sol invade as dunas, transformando completamente a paisagem. Cada grão de areia parece refletir a claridade. As sombras desenham curvas perfeitas. As lagoas tornam-se espelhos gigantescos. É um espetáculo que acontece todos os dias. E ainda assim, nunca é exatamente igual. Existe uma curiosidade fascinante sobre esse cenário. Quando observamos os Lençóis Maranhenses do alto, percebemos uma sequência quase infinita de dunas paralelas. Esse desenho não surgiu por acaso. Durante milhares de anos, os ventos predominantes vindos do Oceano Atlântico empurraram lentamente a areia para o interior do continente. A direção constante desses ventos moldou as dunas de forma extremamente organizada. É como se a própria natureza tivesse desenhado cada linha da paisagem. À medida que avançamos, torna-se difícil calcular distâncias. A ausência de árvores altas, construções ou montanhas elimina qualquer referência visual. Uma lagoa que parece estar logo adiante pode exigir vários minutos de caminhada. Uma duna aparentemente pequena revela-se muito maior quando finalmente chegamos até ela. Os Lençóis Maranhenses brincam constantemente com nossa percepção. É uma ilusão criada pela imensidão. O esforço físico aumenta. As subidas tornam-se mais longas. A areia continua cedendo sob nossos pés. Cada passo exige concentração. Mas existe algo curioso. Com o passar das horas, o corpo encontra seu próprio ritmo. A respiração desacelera. Os pensamentos diminuem. A caminhada torna-se quase uma meditação em movimento. É impossível atravessar os lençóis sem experimentar essa sensação. Ao redor, surgem lagoas de diferentes formatos. Algumas são estreitas, outras ocupam enormes vales entre as dunas. A profundidade varia bastante. Em alguns pontos, a água alcança apenas os tornozelos. Em outros, ultrapassa facilmente 2 metros. A transparência continua impressionando.
É possível observar pequenos peixes nadando livremente entre os reflexos do céu. I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, 'cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like. Os pesquisadores ainda estudam diversos aspectos desse ecossistema. Durante muito tempo acreditava-se que as lagoas fossem ambientes praticamente estéreis. Hoje sabemos que elas abrigam uma rica comunidade de organismos microscópicos, pequenos crustáceos, moluscos, insetos aquáticos e diferentes espécies de peixes. Toda essa biodiversidade depende diretamente do ciclo anual das chuvas. Quando a água desaparece, muitas formas de vida entram em estado de dormência, aguardando pacientemente o retorno da próxima estação chuvosa. Like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Ao longo do percurso, encontramos pequenas áreas de vegetação. São ilhas verdes, cercadas por um verdadeiro oceano de areia. Esses ambientes recebem água subterrânea durante praticamente todo o ano. Por isso, conseguem sustentar árvores, arbustos e diversas espécies de animais. São verdadeiros oásis naturais. Sem eles, seria impossível a existência das comunidades tradicionais, que vivem dentro do parque. Yeah, came through flexing 'cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. Durante séculos, esses oásis serviram como pontos de descanso para pescadores, caçadores e moradores que precisavam atravessar os lençóis. Muito antes do turismo chegar à região, essas trilhas já eram utilizadas por famílias que transportavam alimentos, farinha, peixe seco e animais entre os povoados. Cada caminho possuía um significado. Cada lagoa funcionava como ponto de referência. Era um conhecimento construído pela experiência e transmitido de geração em geração. Os moradores também preservam inúmeras histórias. Uma delas fala sobre uma lagoa conhecida apenas pelos antigos guias. Segundo a tradição, ela apareceria somente em anos de chuvas excepcionais. Quem tivesse a sorte de encontrá-la, presenciaria uma água tão transparente que seria impossível distinguir onde terminava a areia e começava a lagoa. Embora essa narrativa faça parte do imaginário popular, ela reflete uma característica real dos lençóis maranhenses. Nenhum ano é igual ao outro. A quantidade de chuva altera completamente o desenho das lagoas. Algumas desaparecem, outras surgem, onde antes existiam apenas dunas. É como se o parque fosse recriado todos os anos. O Sol agora ocupa o ponto mais alto do céu. A temperatura aumenta rapidamente. A areia branca reflete parte da luz solar, intensificando a sensação de calor. Nessas condições, a água das lagoas torna-se um verdadeiro presente. Cada mergulho renova as energias. A temperatura agradável da água contrasta com o calor intenso da areia. É um dos momentos mais esperados de qualquer travessia. Do alto das dunas, as imagens captadas pelo drone revelam uma perspectiva impossível de ser percebida durante a caminhada. As lagoas formam mosaicos azuis verdeados entre curvas perfeitamente alinhadas. Em alguns momentos, a paisagem lembra uma pintura. Em outros, parece um planeta distante. Talvez seja justamente essa combinação de beleza
e isolamento que faz dos Lençóis Maranhenses um destino tão fascinante. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. À medida que nos aproximamos de Betânia, percebemos mudanças discretas na paisagem. A vegetação torna-se mais frequente. O relevo começa a suavizar. Em alguns pontos, pequenos cursos d'água aparecem entre as dunas. Estamos entrando em uma região influenciada pelo Rio Alegre. Esse rio desempenha um papel fundamental para as famílias que vivem na comunidade. É dele que vem parte da água utilizada no cotidiano, além da pesca artesanal que complementa a alimentação dos moradores. Betânia é um dos povoados mais tradicionais dos Lençóis Maranhenses. A comunidade mantém costumes preservados há décadas. O ritmo de vida continua determinado pelas estações do ano. Durante o período chuvoso, as lagoas enchem. Na estação seca, a paisagem muda completamente. Quem vive aqui aprendeu que resistir significa adaptar-se continuamente às transformações da natureza. No fim da tarde, mais uma vez, o espetáculo se repete. O sol começa a desaparecer lentamente atrás das dunas. As sombras alongam-se sobre a areia. As lagoas refletem tons dourados, alaranjados e avermelhados. O vento diminui de intensidade. O silêncio volta a dominar completamente a paisagem. É impossível não parar por alguns minutos apenas para observar. Depois de mais um dia de caminhada, entendemos que os Lençóis Maranhenses não impressionam apenas pela beleza. Eles nos ensinam sobre equilíbrio, sobre transformação, sobre o tempo. Cada duna existe porque o vento nunca deixa de soprar. Cada lagoa existe porque a chuva sempre retorna. Nada permanece igual. E talvez essa seja a maior lição desta travessia. Encerramos o terceiro dia com a sensação de estarmos cada vez mais conectados a esse ambiente extraordinário. Mas a jornada ainda não terminou. No próximo episódio, seguiremos rumo aos trechos finais da travessia, onde novas paisagens, novas histórias e um dos mais belos pôres do sol dos Lençóis Maranhenses nos aguardam. A aventura continua. Designer on my cuff, bling something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that.